A passagem de hoje é Gênesis 43, 1-15. Vamos ler juntos. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: Tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: Fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas, se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: Por que me fizestes tal mal, fazendo saber àquele varão que tinhais ainda outro irmão? E eles disseram: Aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: Trazei vosso irmão? Então, disse Judá a Israel: Seu pai, envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele. Da minha mão o requererás. Se eu não te trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então, disse-lhes Israel seu pai: Pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos, e levai ao varão um presente: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos, e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim. E eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. E os varões tomaram aquele presente e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos e a Benjamim, e levantaram-se, e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Amém. Sejam bem-vindos e abençoados todos os que vieram à casa do Senhor nesta manhã. Desejo e oro para que este seja um tempo precioso em que encontrem e experimentem Deus profundamente, recebendo força e coragem para a vossa jornada. A passagem de hoje começa assim: E a fome era gravíssima na terra. A fome não foi algo passageiro que logo terminou. Ano após ano, tornava-se cada vez mais severa, a ponto de parecer não haver mais esperança. A terra de Canaã, onde a família de Jacó vivia, tornou-se um lugar onde a própria sobrevivência era uma luta. Os filhos de Jacó já tinham ido ao Egito uma vez e trazido os cereais que José havia preparado, mas agora esses cereais também tinham acabado. Se não fossem buscar mais, toda a família, das crianças aos idosos, morreria de fome. Então, eles lembraram-se do aviso claro que o governador do Egito, ou seja, José, lhes dera quando partiram da última vez: Não vereis mais a minha face, se o vosso irmão mais novo não vier convosco. Além disso, o segundo filho, Simeão, ainda estava detido como refém no Egito. Para o trazer de volta, precisavam de levar o irmão mais novo. Mas o problema era o pai, Jacó. Ele não conseguia tomar uma decisão. A razão era a lembrança dolorosa da perda do seu amado filho José, e o tormento de imaginar que o seu filho Simeão também pudesse morrer no Egito. Essa ansiedade era um fardo pesado que o impedia de decidir. Em seguida, Jacó, com uma voz cheia de angústia, pergunta aos seus filhos: Por que me fizeram este mal, dizendo aquele homem que tinha um outro irmão? Foi por terem dito isso que ele pediu para trazerem Benjamim, não foi? O ressentimento e o medo levaram-no a levantar a voz. Aos seus olhos, enviar Benjamim era como preparar-se para mais um funeral. Nesse momento, o filho Judá apresenta-se, com o tom mais firme entre os irmãos e com um coração sincero,
dirige-se ao pai. No versículo 9 lemos: Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não tu trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Em outras palavras, ele estava a dizer: Eu certamente trarei o irmão mais novo, Benjamim, de volta. Eu responsabilizo-me por trazê-lo. Se eu não o trouxer de volta para o Senhor, serei culpado diante de si para sempre. Judá não estava apenas a tentar persuadir o pai. Ele decidiu assumir a responsabilidade, arriscando a própria vida para proteger o seu irmão. Judá já não se esquivava nem dava desculpas. Ele tomou a decisão de arriscar a própria vida. E então Judá lembra o pai do tempo que passou, dizendo: E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Ele fala o recordar. Agora, antes que seja tarde demais, precisamos de decidir. Se ficarmos aqui, morreremos de fome. Se formos, Benjamim também pode morrer, mas eu irei protegê-lo e trá-lo-ei de volta. Assim ele toca o coração do seu pai. Finalmente, o coração de Jacó é tocado. Ele decide confiar a Deus aquilo que mais amava e cuja perda mais temia. Diz aos seus filhos: Quando forem, levem alguns dos melhores produtos desta terra, e levem o dobro do dinheiro que estava nas vossas sacas da última vez. Talvez tenha sido um engano, mas devolvam-no a aquele homem. Jacó estava a preparar-se para a partida dos filhos. Depois de se preparar com o melhor que podia, ele finalmente entrega o seu coração numa única frase. No versículo 14, vemos a sua oração. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim. Ele está a invocar o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Jacó, que havia dito: Se eu perder Benjamim, será como se eu morresse. Agora estava a entregar tudo e a orar ao Deus Todo-Poderoso, pedindo: Tem misericórdia de nós, concede-nos a tua compaixão e a tua graça. E na segunda parte do versículo 14, ele faz uma confissão de fé completamente diferente. E eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. Jacó, que se agarrava ao filho, dizendo que não podia perdê-lo de maneira nenhuma, agora confessa: E eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. Esta é uma expressão característica da língua hebraica, um hebraísmo que expressa uma entrega total a Deus, assim como Ester, que disse: Se perecer, pereci. Se for desfilhado, desfilhado ficarei. Isso não era uma simples resignação, nem o desespero de quem se prepara para a morte. Foi a confissão de fé que mudou toda a vida de Jacó. Ele estava a começar a entregar a Deus aquilo a que se apegou durante toda a vida. Aquele foi o momento em que ele entregou os fardos pesados que tentara carregar sozinho, todos eles, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Agora, Jacó estava pronto para abrir as mãos. Ele deixou de lado o medo, a obsessão pelo filho, e começou a apresentar-se diante de Deus com fé. Nas nossas vidas, há muitas coisas das quais não conseguimos abrir mão facilmente. Aos olhos dos outros, pode não ser nada. Isso não é grande coisa. Mas na minha vida, há algo precioso a que não consigo renunciar. Algo valioso guardado no fundo do meu coração que ninguém conhece. Para Jacó, Benjamim representava tudo isso. Tendo perdido José e com Simeão no Egito, ter de enviar o seu filho mais novo, o amado Benjamim, era quase como a morte para Jacó. Ele viveu a sua vida inteira agarrando-se às coisas. Ao nascer, nasceu a segurar o calcanhar do seu irmão. Lutou incessantemente para tomar a bênção da primogenitura, vivendo uma vida de conquista. Agarrou-se para conseguir uma esposa e, na margem do Jaboque, passou a noite a lutar, agarrado ao anjo de Deus. Ele era um homem que agarrava qualquer coisa para obter uma bênção. Jacó era um homem que não sabia como soltar. Ele acreditava que só poderia viver se segurasse o amor,
a bênção, a vida e os filhos. Mas agora, Jacó começa a soltar das suas mãos a coisa mais preciosa, aquilo que ninguém podia tocar, aquilo que ele não podia mais suportar com as suas próprias forças. Ele entrega-o nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E foi essa entrega que começou a mudar a vida de Jacó. No momento em que Jacó abriu as mãos que agarravam as coisas da vida, a obra de Deus começou, porque ele abriu mão de Benjamim. Os seus filhos puderam voltar ao Egito. O reencontro com José, a quem julgavam perdido, aconteceu, e toda a sua família foi salva da fome, dando início a uma bênção maravilhosa. O começo desta restauração iniciou-se com a confissão. E eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. Amados irmãos, Deus não age por meio de mãos que se agarram. Ele realizará o seu reino através daquele que abre as mãos, daquele que entrega, daquele que confia em Deus com fé. Aquilo que para outros pode não ser nada, mas que para mim é impossível de largar, Deus diz-nos hoje para soltarmos. Quando soltares isso, abrirei um novo caminho para ti. Só então Jacó entendeu. Ele percebeu que a verdadeira bênção não é conquistada pela força, mas vem quando confiamos em Deus com fé, quando entregamos toda a nossa vida a Ele. Quando ele soltou Benjamim, Deus permitiu o encontro com José, preparou a reconciliação dos irmãos e iniciou a salvação da sua descendência. Jacó, que aprendeu a abrir as mãos, experimentou a vida com que Deus enche novamente as mãos vazias. Nesta manhã, também desejamos confessar: Senhor, isto que segurei por tanto tempo, aquilo que eu pensava que se soltasse tudo acabaria, agora eu entrego-o a ti. Seja um filho, a honra, o medo, os bens materiais, o que quer que seja, desejamos entregar ao Senhor tudo aquilo que colocamos antes dele. Então, Deus abrirá um novo caminho nas nossas vidas estagnadas, acenderá novamente o fogo na nossa fé adormecida e dará início a uma surpreendente restauração daquilo que considerávamos perdido. Que a confissão de Jacó hoje, se for desfilhado, desfilhado ficarei, se torne também a nossa confissão de fé. Senhor, agora eu entrego. Agora confiarei ao Deus Todo-Poderoso as coisas das quais não consigo abrir mão. Quando abrirmos as nossas mãos diante de Deus dessa maneira, a mão de Deus não apenas segurará e susterá a nossa vida, mas também nos permitirá experimentar a plenitude que Ele derrama sobre nós. Que este seja um dia abençoado para todos vós. Em nome do Senhor, eu vos abençoo.